E se o maior problema da sua vida não fosse financeiro, relacional ou emocional, mas a distância entre você e Deus? E se já existisse alguém que pagou tudo para fechar essa distância? Uma pesquisa do Instituto Barna revelou que 71% das pessoas sentem que Deus está distante ou inacessível em momentos de crise. Mas essa distância não é invenção de Deus, é consequência do pecado. E há 2000 anos, Deus fez algo que nenhuma religião, filosofia ou esforço humano jamais conseguiu fazer. E ele mesmo pagou o preço para acabar com ela. Você teria 30 segundos? Desde o Jardim do Éden, o pecado criou uma separação entre o ser humano e Deus. Não porque Deus se afastou com raiva, mas porque a santidade de Deus e a condição pecaminosa do ser humano são incompatíveis. Como luz e escuridão não podem ocupar o mesmo espaço simultaneamente. Isaías 59:2 registra com clareza: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E o problema era que nenhum esforço humano conseguia fechar essa separação. Nenhuma religiosidade, nenhum sacrifício, nenhuma boa obra acumulada. A dívida era grande demais para ser paga por quem a tinha contraído. Era necessário alguém sem pecado para pagar o que os pecadores deviam. E esse alguém só poderia vir de um lugar, de dentro do próprio Deus. João 3,16 é o versículo mais memorizado da história, mas talvez o menos contemplado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu, ele não emprestou, não enviou como representante diplomático. Ele deu, com tudo que essa palavra carrega de custo, de dor, de amor, que não calcula o próprio prejuízo. Jesus não morreu como mártir de uma causa, morreu como substituto de uma humanidade. 2 Coríntios 5:21 revela a troca mais desigual da história. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E ele tomou o seu lugar, carregou a sua separação, ele pagou a sua dívida. E quando disse está consumado, não foi derrota, foi declaração de quitação total. Nada mais devido, acesso restaurado. O véu do templo que separava os homens do lugar santíssimo, que era a presença de Deus, foi rasgado de cima para baixo no momento da morte de Jesus. De cima para baixo, não de baixo para cima, como se fosse um esforço humano. De cima para baixo, como declaração de Deus de que a separação havia acabado, que o acesso estava aberto, não havia mais barreira entre ele e quem viesse através do Filho. Hebreus 4,16 é um convite que ressoa até hoje. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça em tempo oportuno. Com confiança, não com medo, não com vergonha paralisante. Com confiança, porque o preço foi pago, o véu foi rasgado e o caminho está aberto para qualquer pessoa que escolha caminhar por ele. Inclusive você, inclusive agora. Você não precisa acumular méritos para se aproximar de Deus. Não precisa resolver tudo antes de voltar para ele. Não precisa esperar se sentir digno. Alguém já pagou tudo para que você não precisasse pagar nada. O acesso está restaurado, a distância fechada. E a única coisa que resta é a sua resposta a um amor que foi longe demais para te trazer de volta. Comenta aqui embaixo. Você já entendeu de verdade o que Jesus fez por você na cruz? Comenta aí. Entendi. Se esse conteúdo tocou algo dentro de você. Compartilha com alguém que ainda sente que esse Deus está inacessível. Pense bem nisso. Esse foi o nosso 30 segundos.